A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, é o irmão em Cristo, o irmão Emerson. 7 de abril de 2023, queridos amados irmãos. Estamos aqui mais um dia, né, querido irmão? Mas tudo pela graça e pela misericórdia de Deus, né, queridos irmãos? Como Deus é bom em nossas vidas, né, queridos irmãos? Como Deus é bom em nossas vidas. Faz o milagre acontecer cada dia em nossa vida. Devemos ser gratos a tudo que o Senhor vem fazendo em nossa vida. Hoje, queridos amados irmãos, são às 14 horas e 47 minutos desta sexta-feira, feriado, né? Feriado nacional da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, querido irmão e querida irmã. Mas, ao olharmos para a cruz, né, querido irmão, vemos um Cristo vivo. Viu, querido irmão? Vivo em nós. O quanto Ele lutou, Ele buscou para deixar para nós um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Derramou o seu sangue santo, carregou a cruz por mim e por você, e hoje, queridos irmãos, temos a honra de servir ao Senhor e estarmos perseverando firmes e fortes. Então devemos ser muito gratos a Deus por tudo isso. No final do vídeo aí vai ter um entendimento, né? Então falaremos mais sobre isso. Tenho 2 recados para o dia de hoje, querido irmão, querida irmã. O aniversário da querida irmã Alanes, né, filha do meu cunhado Luiz, irmão da irmã Maria. Alanes, que o Senhor abençoe a tua vida, o teu caminho, os teus sonhos cada vez mais. Persevere cada vez mais nos caminhos do Senhor, né? Obedeça pai e mãe, né? Mas aquilo que o Senhor trilha na sua vida, no seu ser, no seu coração, siga firme e forte. E o Senhor sempre à frente da tua vida e do teu caminho. Que o Senhor derrame bênçãos no teu caminho e na tua vida hoje e sempre. Amém? Muitas bênçãos na sua vida e muitas felicidades através do Senhor, firmando cada vez mais o seu caminho. Amém, Alanes? Também um recado aos queridos amados irmãos, cooperando com o irmão pastor Tiago Silva. Hoje o culto, né, da igreja Pentecostal Templo da Glória de Deus, Rua Terezinha Éter do Vale Pavã, número 47, Residencial São Luís, lá entre o bairro Oriente e o bairro Água Branca, queridos irmãos, a partir das 19 horas e 30 minutos. Então, querido irmão, querida irmã, vai lá exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Vai buscar o seu milagre em nome de Jesus. O milagre vai acontecer através do Espírito Santo. Eita, glória a Deus, aleluia, querido irmão e querida irmã. Então, Igreja Pentecostal Templo da Glória de Deus, né? Do pastor lá Tiago Silva, a pastora Marjorie, Rua Terezinha Éter do Vale Pavã, número 47, Residencial São Luís, lá perto do bairro Água Branca com o bairro Oriente, queridos irmãos. Que o Senhor abençoe cada vez mais os queridos e amados irmãos e a todos, né, queridos irmãos, que nós caminhamos firmes e fortes, né, Senhor Jesus à frente e nós caminhando, né, como sempre, né, queridos irmãos, buscando ao Senhor cada vez mais. Amém? Querido, então às 19 horas e 30 minutos, hein, queridos irmãos, vai começar o culto lá. Que o Senhor abençoe lá o pastor Tiago e a pastora Marge, cada vez mais. Eu quero falar com você que ainda não é inscrito em nosso canal, Ministério Palavra Revelada em Cristo Jesus. Sempre uma palavra para edificar a nossa vida, o nosso caminho cada vez mais nos caminhos do Senhor, querido. Então vai lá, se inscreva, ative o sininho, venha fazer parte de uma família que cresce dia a dia, pois estamos se tornando uma família. Vida transformada em Cristo Jesus, né?
pela palavra, a transformação, em Jesus, a transformação, a renovação e o firmamento, cada vez mais nos caminhos do Senhor, né, querido amado irmão e querida amada irmã. Então vai lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos se assim sentir, deixa um pedido de oração, né? Deixa uma mensagem de incentivo, que o Senhor abençoe, derrame bênçãos na nossa vida cada vez mais. E na descrição de cada vídeo, querido irmão, querida irmã, tem lá o número do Pix. Eu quero falar que eu quero que você se sinta à vontade de semear uma semente, de abençoar este ministério, né, querido irmão, que dia a dia vai crescendo, mas vai crescendo pela mão do Senhor. E a nossa vida cresce cada vez mais pelo Senhor, porque Ele tudo pode naquele que se fortalece no Senhor, querido irmão, querida irmã. Então, vá lá, semeie uma semente, abençoe, mas se assim sentir, mas semeie com amor e com alegria, e que o Senhor possa recompensar, né, com o mesmo amor que você semeou, mas multiplicado, querido irmão, multiplicado, pois quem abençoa cada vez mais é abençoado, quem semeia com amor cada vez mais é abençoado, e em nome de Jesus, vamos, queridos irmãos, firmarmos cada vez mais nos caminhos do Senhor, amém? Então, querido irmão e querida irmã, e aquele grande apoio no Facebook, Emerson e Maria, que o Senhor, né, derrame bênçãos na vida dos queridos e amados irmãos. Continuaremos o ensinamento do dia de hoje, né, começou ontem, Isaías 1, do versículo 17 ao 31º, que possa edificar a nossa vida, querido irmão, né, nos caminhos do Senhor. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama os subornos e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, queridos irmãos, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão chamarão cidade de justiça, cidade fiel, queridos irmãos. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos, né, que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o 31º versículo, pela palavra do Senhor, de Isaías, né, capítulo 1, né, queridos irmãos, né? E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Palavra do Senhor, né, queridos irmãos, que possa edificar a nossa vida e o nosso caminho cada vez mais nos caminhos do Senhor. Dá força, né?
Queridos irmãos, hoje eu tenho entendimento do presidente, né, junto ao meu entendimento, no presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o senhor Russell M. Nelson. Ele deu um depoimento, né, sobre como praticar o perdão, né, como tem um depoimento dele, eu só fiz uma simplificada e juntei com o meu entendimento. O Espírito Santo trabalhou a mensagem no entendimento de nós dois. Eu só estou dando voto para ele porque foi um apoio que foi dado a mim, né? Mas eu tenho que dar os méritos também do depoimento dele, então por isso, tá bom, queridos amados irmãos? Ao nos aproximarmos da Páscoa, meus irmãos permanecem em um dos últimos momentos, né? Se permanece um dos últimos momentos do ministério mortal do Salvador. Enquanto era crucificado na cruz do Calvário, o Redentor de toda a humanidade proferiu estas palavras atemporais. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como foi possível, em seu momento de agonia excruciante, Jesus Cristo pedir a seu Pai que perdoasse os seus atormentadores? Glória a Deus, aleluia. E ainda assim, na cruz, Jesus fez exatamente isso. Ele praticou o que havia pregado, queridos irmãos. Ele praticou o que havia pregado. Ele nos ensinou, e nos ensina ainda até hoje, né? A amar nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam e até a orar por aqueles que nos maltratam. Queridos irmãos, alguns de vocês devem saber por experiência própria que o perdão abençoa tanto aquele que perdoa quanto o que é perdoado. O perdão abençoa tanto aquele que perdoa quanto o que é perdoado. Ao praticar um ato de perdão, queridos irmãos, ao nós praticarmos um ato de perdão, devemos estar dispostos a esquecer velhos ressentimentos. E ao esquecermos velhos ressentimentos, né, o espírito de perdão nos liberta dos fardos que às vezes carregamos há anos em nossas vidas, queridos irmãos. Não é nada fácil perdoar aqueles que nos decepcionaram, que nos decepcionam, que magoaram, que nos magoam dia a dia, né? Que enganam, que nos enganaram, né? Ou que nos caluniaram. Contudo, não perdoar o próximo é um veneno para nós. O rancor nos sobrecarrega, queridos irmãos. Desentendimentos raivosos nos separam, a animosidade e o ódio podem dividir famílias. Contudo, o conselho do nosso Senhor Salvador Jesus é claro. Em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Queridos irmãos, perdoar não significa aceitar comportamentos pecaminosos ou criminosos. E sem dúvida, né? Não significa que aceitamos permanecer em situações abusivas. Mas quando escolhemos perdoar os outros, permitimos que o Senhor remova o veneno de nossa alma. Permitimos que Ele cure e abrande nosso coração para que vejamos o próximo, especialmente aqueles que nos feriram, como filhos, né? Filhos de Deus. Especialmente aqueles que nos feriram, como filhos de Deus e como nossos irmãos e irmãs. Na Páscoa, nós nos alegramos na ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos. Ele é a personificação do perdão.
Ele é a personificação do perdão. Queridos irmãos, Deus nos convida com essa mensagem, através do Espírito Santo, oh aleluia, glória a Deus, a ponderar em espírito de oração. Se há alguém a quem vocês devem perdoar, querido irmão, perdoe. Poderiam e podem, podem se libertar de um rancor que possam estar abrigando. Podem, libertar de um rancor que possam estar abrigando. Não consigo, querido irmão e querida irmã, imaginar maneira mais adequada de honrarmos o Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa, neste dia, nesta tarde, querido irmão. Irmãos, ao perdoarem o Salvador Jesus, os aliviará da raiva, do ressentimento e da dor. O príncipe da paz lhes trará paz. Jesus Cristo ressuscitou, Ele os ama, Ele nos ama. E graças a Ele, nós podemos vivenciar a alegria e o milagre do perdão. Rendemos graças a Ele, querido irmão e querida irmã. Rendemos graças ao Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido irmão, querido irmão, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, cuida de mim, da minha vida e da vida de cada um dos irmãos, Pai. Cuida da minha família, cuida dos meus irmãos aqui do bairro Bosque do Lenheiro, dos meus amigos, aonde a sua mão alcançar, onde tiver um clamor, Pai, onde tiver uma oração, Pai, que a tua presença, o teu Espírito seja presente nesse momento, Pai. Pai, renova as minhas forças, muda a minha história. Ó Pai querido, Pai amado, se assim for preciso, me ajuda a vencer, ajuda o querido irmão também a vencer as batalhas que nós todos travamos dia a dia, Pai. Pai, vai sempre à frente das nossas batalhas, do nosso caminho, livra-me do laço do inimigo, livra cada irmão que necessita, Pai, da tua paz, do teu Espírito, Pai querido, Pai amado, da tua cura. Ó Deus, destrua o que me impede de prosseguir e me guia pela estrada da vitória, ó Pai querido, Pai amado, e pelo sacrifício de teu Filho amado, Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Então, querido irmão e querida irmã, seguir a Jesus Cristo é sentir a paz, a alegria e a verdadeira esperança. Querido irmão, não desista do teu chamado, não desista da esperança de viver lá no céu, pois é o melhor caminho. É o melhor caminho. Se entregue verdadeiramente ao Senhor e Salvador Jesus, e Ele tudo fará na tua vida. Amém? Paz, amor e esperança, firme cada vez mais com Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor derrame as bênçãos sobre todos nós, Todos aqueles que necessitam das bênçãos do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.